Boa tarde, começando mais uma entrevista. E hoje o tema é radioatividade no campo bélico. Iremos receber 3 especialistas e cada um deles vão falar um pouco mais sobre esse tema. 2 iremos fazer videochamada, pois eles não estão aqui, eles estão fora do Brasil. Já o terceiro, a gente conseguiu ir no lugar onde ele estava e a gente conseguiu fazer a entrevista com ele lá. Cada um vai falar um pouquinho sobre o tema. Vamos passar a entrevista para o Leandro. Eu vou fazer a primeira pergunta para ele. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? A minha primeira pergunta para você é: o que é radioatividade? Boa tarde, Maria. A radioatividade é um processo que pode ocorrer tanto de maneira natural quanto artificial, na qual algumas substâncias ou elementos que são naturalmente radioativos liberam partículas ionizantes. Essas partículas podem ser beta, alfa ou raios gama, que é uma onda eletromagnética. Legal. Achei importante saber mais um pouquinho sobre esse assunto. A minha próxima pergunta para você é: o porquê esse fenômeno ocorre? Bom, esse fenômeno ocorre para tornar átomos mais instáveis em átomos de núcleos mais estáveis, simples. No meio natural, isso pode acontecer através do decaimento de meia-vida, já no meio artificial, através do bombeamento de partículas radioativas em elementos já radioativos, que causaria uma transmutação forçada desses elementos em outros, mais estáveis, é claro. Esse é o processo, inclusive, do urânio 235 para a produção da bomba atômica. A próxima especialista é a Tanile. A minha pergunta para ela é: o que ocorre com o ser humano do contato com radioatividade? Oi, boa tarde, Duda. Boa tarde a todos. Então, os efeitos agudos da radiação, eles ocorrem dentro de poucas horas a meses após a exposição de uma alta dose de radiação, tá? E aqui eu trouxe os principais sintomas, como vômito, diarreia, redução das células sanguíneas, manifestação de hemorragia, queda de pelos, inflamação de boca e garganta, febre e até infertilidade masculina temporária, tá bom? E os efeitos tardios da radiação, tais como câncer e outras doenças, ocorrem devido à mutação do DNA, tá? Então, muita gente exposta à radiação podem, mais tarde, podem desenvolver o câncer, ou até gente que teve o contato com a radiação e estava grávida ou depois engravidou, pode ocorrer do bebê nascer com uma má formação. Iremos voltar com o especialista Leandro, pois tem mais uma pergunta para ele sobre esse assunto. Leandro, a minha pergunta para você é: o uso desse tipo de armamento e o que isso acarretaria na humanidade? Isso é uma pergunta muito válida, tendo em vista Hiroshima e Nagasaki, e que de lá para cá o contingente populacional aumentou muito, assim como houve o grande desenvolvimento dos armamentos nucleares, causando assim cada vez mais morte e destruição. Não é apenas os seres humanos que é afetado por essas armas e pela radiação delas. A fauna e a flora também, ocasionando a contaminação de rios, lagos, dos animais, das plantas, trazendo grandes consequências tanto para a natureza quanto para os seres humanos. Em suma, a utilização desse tipo de arma causaria uma reação em cadeia, porque se um país utilizar, todos os outros vão utilizar, o que causaria o fim da humanidade e por tornar o planeta inabitável, destruindo toda a vegetação e basicamente quase toda a população. Como eu disse no comecinho da entrevista, que a nossa terceira especialista, a gente conseguiu ir no local, onde ela se encontrava, a gente conseguiu fazer a entrevista lá mesmo. E eu vou passar o vídeo que a gente fez com ela, a entrevista, para vocês verem. E qual foi a pergunta que eu fiz para ela, tá? Vocês vão ficar com o vídeo aí. E por último, estamos aqui com a especialista Lívia, e a minha pergunta para ela é: de que forma possuir um armamento nuclear afeta na relação entre os países? Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos. Eu acho que instiga medo, Porque um país que tem um armamento nuclear acaba gerando e sendo uma ameaça para os outros. Então é um obstáculo para o desenvolvimento e para as relações internacionais. Então tira toda essa perspectiva de união e cooperação entre os países. Bom.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Obrigada por todos que me assistiram. Obrigada pelos especialistas que vieram aqui falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho muito importante colocar esse assunto para discutir, porque eu acho que toda a sociedade, acho que todo mundo tinha que saber um pouquinho mais sobre isso. E é isso. Essa fica a nossa entrevista para vocês e um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigada por ter assistido.